Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Wilson e nessa aula nós vamos falar um pouco sobre delineado, certo? Antes de entrar nesse conteúdo, aí eu quero falar para vocês uma coisa que a gente não conversou ainda, mas quais são as etapas de um desenho, né? Muitas pessoas perguntam quais são as etapas do desenho. O que nós aprendemos até agora em observação 1 e observação 2 se encontram no que eu chamo da primeira etapa do desenho, que é a observação. E ela se enquadra na construção do esboço. Então eu uso os conhecimentos que vocês já aprenderam de fundamentos de observação para criar o esboço do desenho de vocês, tá certo? E a segunda etapa, que é o que nós vamos falar nessa aula aqui, nós vamos falar sobre o delineado, as linhas que compõem o nosso desenho, tá? Então é um assunto bem grande, bastante completo. Eu quero trazer tudo que vocês precisam saber sobre esse assunto nessa aula, tá certo? E por último, e o terceiro acabamento, que nós vamos ver nas duas últimas aulas, nós vamos falar sobre acabamento, como dar acabamento aos nossos trabalhos, tá certo? Eu gosto de pensar que, agora falando da nossa aula de hoje, que é delineado, né? Eu gosto de pensar que a linha, o delineado, o traço do desenho, ele está entre o esboço e o acabamento realmente. Você tanto refina o teu desenho quanto você já precede o acabamento. Você consegue vislumbrar através do uso das linhas também a aplicação e a inicialização do acabamento. Então, ela é uma fase que é uma fase de transição do seu trabalho. É a evolução do esboço ao desenho e e a digamos assim, é o início do acabamento também, tá? Então, ele faz uma conexão entre essas duas partes, beleza? Muito bem, vamos falar então dela com mais detalhes aí, ok? Bom, inicialmente, nós vamos entender o que é a linha. Nós já vimos a linha, nós vimos a linha, vimos o ponto, já na nossa primeira aula, correto? Na nossa aula de observação, não, na nossa aula de observação 2, nós falamos sobre o fundamento que é a linha e o ponto. Lembram? Então, assim, a linha, no final das contas, nós não conceituamos o que é a linha, né? Mas as linhas, além de serem a conexão ou a menor distância entre dois pontos, ou a conexão entre dois pontos, tá? Nós podemos também dizer que as linhas é uma forma de representação abstrata que foi criada por nós para que nós pudéssemos representar algumas formas da natureza ou criadas por nós, humanos. Então, para que nós pudéssemos não ter que utilizar manchas ou tonalidades, tá certo? Então, foi uma forma que nós seres humanos, criamos uma representação abstrata daquilo que nós observamos. Então, nós podemos representar o que nós observamos através de linhas, ao invés de usar cores ou usar tonalidades, como é o que seria mais natural, que é aquilo que nos cerca, né? Não existem linhas quando você olha no meu rosto, por exemplo, né? Mas as linhas, essas formas de representação foram feitas por nós, beleza? Então, para introduzir, nós vamos falar um pouco agora, já que aqui foi introduzido esse aspecto da linha, né? Deixa eu ver se não tem nenhuma observação aqui escondidinha nas camadas, né? Mas vamos nessa. É, Nós vamos falar então, agora, começando. Então, visto que linha, nós já entendemos o que ela significa, nós vamos falar das modalidades que elas podem se representar. Nós já vimos algumas coisas já em Fundamentos de Observação 1, e nessa aula sobre delineado nós vamos nos aprofundar um pouco mais a respeito das linhas. E nós vamos falar então das suas modalidades, mais algumas, além das que vocês já viram, nós vamos tratar de outras modalidades. E quando eu falo modalidades de linha, eu estou falando dos tipos de linha. Quais são os tipos de linhas que existem, né? E esses tipos de linha nos dão o que eu chamo de expressão linear, ou seja, são variações, são formas de você representar o seu traço que traz o aspecto da expressão linear, tá? Eu sempre gosto de pensar que é uma forma que você que está aí, que está aprendendo a desenhar, vai ser o seu primeiro passo para se descobrir como estilo, como personalidade de artista, né? É nessa etapa que você começa a amadurecer um pouco mais esses conceitos
de criação e de expressão e de personalidade do seu traço, tá certo? Muito bem, vamos ver aqui algumas modalidades que vocês já conhecem, tá? Eu vou criar uma camada aqui, posso estar rabiscando junto com vocês, mas aqui vocês já viram, nós temos aqui as linhas retas, no caso, podemos dizer aqui no caso a vertical e as linhas horizontais. Nós temos as linhas inclinadas, que eu já falei na aula sobre observação 2, que são as linhas que elas correspondem a algum ângulo de rotação. Então ela pode estar inclinada em qualquer direção, tipo aqui 45 graus. Ela pode estar inclinada, sei lá, de repente no ângulos de 270 graus. Acho que eu coloquei aqui um pouco mais, deve dar uns 280 graus aqui. E ela pode estar inclinada em qualquer direção. Literalmente, nós estamos falando aqui do uso da linha inclinada em qualquer situação possível que você possa imaginar dentro do ângulo a inclinação dela. Nós temos também as linhas, no caso aqui, que elas são retas e quebradas. Essa aqui nós não tínhamos falado, mas as linhas retas e quebradas, elas são essas linhas aqui, ó. Ou seja, elas são retas, no entanto, elas correspondem a esse formato aqui. Ou seja, isso aqui é uma representação de linhas retas e quebradas. Essa irregularidade delas, elas são retas e são irregulares por estarem fazendo, digamos, pequenas pirâmides ali, né? Nós temos também, no caso, as linhas de curva em arco, com suas tensões. Nós já vimos isso na aula de observação 2, que o arco ele seria basicamente um meio círculo, né? Que ele possui lá os seus pontinhos de tensão. Então, aqui nós temos os pontos de tensão dele. E dependendo da curva, né, essa curva ela pode ter a tensão colocada em outros lugares. Né? No caso aqui, eu coloquei uma tensão mais forte neste ponto. Então, o centro da tensão ele muda. Tipo, aqui a tensão está no meio, aqui a tensão já não está mais no meio. Ela se encontra uma porcentagem diferente dentro da largura entre o começo e o fim do arco. Né? Isso nós já vimos, tá? Muito bem. Nós temos também as linhas curvas e onduladas, nós já vimos que são as curvas regulares. É como se nós tivéssemos aqui meio arco, meio arco. Então elas são regulares e elas possuem distâncias iguais. Aqui eu não fiz certinho, né? Ficou meio desproporcional, mas elas seguem esse movimento de onda, né? Nós temos também aqui eu acho que eu repeti. Sim, as linhas irregulares. Linhas irregulares são as curvas que elas não possuem digamos, uma regra, elas são totalmente livres, no caso, né? Nós temos aqui também as linhas em formato de espiral. Nós temos, por exemplo, a espiral normal, que ela é circular, e nós temos a espiral em quadrados, aqui, fechando de forma reta, no caso, né? Nós temos daí também os tipos de linha. Nós podemos ter linhas que são neutras ou linhas que são rústicas. Um exemplo. Uma linha neutra é uma linha que ela tem toda uma regularidade, uma uniformidade ao longo da sua construção. Enquanto que uma linha rústica, ela seria basicamente isso aqui, ó, é o meu traço de desenho. Eu tenho um traço de linha rústica, é um traço rabiscado. A galera gosta de falar que ele é um traço traço, enfim, é meio despenteado, vamos dizer assim, né? Nós podemos, por exemplo, ter a representação da linha fina, ou se eu aperto um pouquinho mais aqui, por exemplo, o meu pincel, eu teria a representação da linha grossa. Então a linha ela pode variar também o seu peso, a sua intensidade. Nós temos, por exemplo, as linhas que elas são contínuas, né? No caso aqui nós temos várias representações de linhas contínuas, uma linha reta, uma linha contínua. Opa, vou pegar o pincel aqui de novo. Uma linha reta, uma linha contínua, ou essa linha ela pode, por exemplo, ter uma continuidade. Aqui, por exemplo, essa linha tem uma representação disso seria esse exemplo aqui de linhas
irregulares. Ela toda começou e terminou sem que eu tirasse o meu lápis, no caso, do papel. E nós temos também as linhas que elas são descontinuadas. Então, elas, por exemplo, elas são descontinuadas, ou seja, elas possuem pequenas falhas durante a sua trajetória, né? E aqui, galera, a gente consegue então fechar e eu consigo mostrar para vocês que as linhas elas podem ser representadas de várias maneiras. Principalmente essa última parte, onde eu falo de neutra, rústica, fina, grossa, linha contínua e descontinuada. Isso aqui fala muito dessa ideia que eu estava falando da expressão também do traço de vocês, tá bem? Agora, eu vou falar para vocês um outro aspecto importante que vocês precisam saber sobre a linha, né? Que é... Deixa eu só... Spoiler aqui, né? Vou apagar. Que no caso é a linha neutra e a linha com valor, né? O que acontece, galera? Como eu tinha dito antes, essa questão da expressão linear e dessas modalidades de traço, você consegue, por exemplo, a linha neutra, no caso que eu tinha falado dela, a linha neutra é aquela linha que é totalmente uniforme, ela não tem expressão, tá? Deixa eu acertar o pincel aqui, selecionar a camada. Uma linha neutra, ela é uma linha totalmente uniforme, tá? Enquanto que a linha com valor, quando a gente fala que a linha possui valor, geralmente é aquele traço que ele possui uma variação, ele não é, ele começa, por exemplo, grosso e acaba mais fino, no caso. Deixa eu só habilitar aqui a função que faz isso, né? Isso, será que eu consegui? Não. Deixa eu trocar esse pincel meu aqui. Talvez esse aqui consiga um resultado melhor. Quero mostrar a variação do traço. Então, deveria ter isso. Habilitado. Ah, tá. Estava habilitado aqui. Ou seja, o traço ser mais grosso. Consegui representar para vocês. A linha com valor. A linha com valor, ela não é uma linha uniforme, uma linha reta, uma linha neutra. Ela possui variação durante o seu traço, tá certo? Esse tipo de linha, ele é muito usado em acabamentos, por exemplo, para quadrinhos ou para acabamentos, por exemplo, de desenhos, e nem no caso eu uso bastante desenhos com acabamento para peças publicitárias, quando eu quero colocar a linha no desenho, tá? Eu fiz um trabalho esses dias mesmo que tinha essa característica. Ele era um trabalho onde no desenho a linha era evidente, tá? E nesse acabamento, como era eu fiz duas situações dele, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. O mesmo personagem, eu apliquei esse personagem em uma animação, tá? 2D, e eu apliquei esse mesmo personagem, em uma outra situação onde eu tinha que trazer ele numa revista, num material publicitário. E daí o que eu fiz? Eu usei a linha com valor. A linha com valor é essa linha que possui essa variação de espessura, tá certo? É bem interessante vocês entenderem também que existe o traço quando você faz ele com algumas ferramentas, como o nanquim, no caso, como tem o nanquim, tem o bico de pena, tem o pincel, né? Você consegue imitar, mas você consegue fazer de uma forma muito mais solta essa variação do traço. Aqui no digital que eu estou usando, você precisa tentar simular essa ideia de variação, no caso do traço, tá? Enquanto que você usando o nanquim, usando o bico de pena, você consegue um traço muito mais natural usando esse recurso, tá? Da linha com valor. Uma outra coisa importante de falar para vocês também é que uma premissa básica, que eu vou mostrar depois nos desenhos aqui, é que você pode, por exemplo, representar a ideia de... Só um minutinho, não posso, deu uma louca aqui. Você pode representar a ideia de luz e sombra, ou seja, um exemplo, você tem aqui uma forma, digamos aqui, circular. Né? Deixa eu só tirar essa pressão dela vai ficar uniforme. Tem aqui uma forma, mas tem aqui uma forma circular, tá? Ela está toda neutra, a linha, toda uniforme, né? Uma forma de você representar essa ideia de valor no traço é você, por exemplo,
Deixa eu usar aqui no caso ela de novo. Você representar uma parte dela neutra, mais fina, e numa outra parte você representar ela mais grossa. Vou tentar fazer isso aqui do lado agora, ativando essas opções. Então, por exemplo, de um lado onde a luz, por exemplo, ela está incidindo dessa direção, você pode, por exemplo, copiar o traço, por exemplo. Tudo bem. Acho que ficou bom, né? Posso até fazer acho que um pouco mais interessante. Deixa eu tentar de novo. Então aqui vai ser mais fino, galera, e aqui vai ser mais grosso. Então, aqui do mais grosso. Muito bem. Acho que agora ficou melhor. Ainda dá para representar até mais interessante. Deixa eu tentar de novo. Agora ficou interessante também. O que acontece, galera? Eu tenho aqui um acabamento do traço, onde esta parte da minha esfera, ela é o traço mais grosso, enquanto que aqui ele é mais fino. Por que aqui é mais fino? Porque na minha ideia, aqui está vindo a luz. A luz está projetando. Então, ao invés de eu usar toda aquela ideia de tonalidades e valores para criar o gradiente, a sombra, simplesmente eu posso representar isso através do meu traço. Posso fazer um traço mais fino, aonde a luz está incidindo com mais força, enquanto que do outro lado eu faço um traço mais grosso, tá certo? Isso é uma forma que você pode estar representando a linha, tá? Essa ideia de linha com valor, de expressão do traço, certo? De uma forma muito mais lógica, digamos assim, muito mais organizada. Há muitos casos que às vezes as pessoas não fazem isso, né? Elas seguem outras lógicas. No entanto, é sempre interessante e importante você tentar associar isso com essa ideia de luz e sombra. Então, aonde a luz pega, a linha é mais fina, aonde a luz não pega, o traço pode ser mais grosso. E isso dá esse volume, tá? A ideia de usar esse tipo de linha com valor é com o objetivo de que o seu desenho ele ganhe como se ele saltasse aos olhos de quem observa, tá? Vamos ver aqui alguns modelos para vocês entenderem melhor essa minha explicação. E tudo isso, eu trouxe essas duas, a neutra e a linha com valor, porque é uma questão de estratégia, tá? Isso é muito importante vocês entenderem. Porque, por exemplo, se vocês vão fazer uma animação onde vocês precisam desenhar uma centena de desenhos, vocês não vão ficar atribuindo valor e peso no traço, tá legal? Vocês, por conta da sequência da animação, você vai optar, por exemplo, por uma linha neutra. Quanto que, se você vai fazer um cartaz dessa tua animação, uma peça de apresentação, onde você vai fazer um único desenho, para que esse desenho ele possa ter uma apresentação melhor, para que salte aos olhos do observador, é muito legal que você use a linha com valor, porque ela com certeza vai dar muito mais importância ao seu trabalho, muito mais qualidade ao resultado do seu desenho. Vamos dar uma olhada aqui em alguns trabalhos que eu trouxe, tá certo? Vamos nessa, deixa eu ver aqui. Eu trouxe aqui, no caso, dois animes, tá? Tem o... Eu chamo de Caçador de Demônios, vamos falar em brasileiro, porque fica mais tranquilo, né? Esse desenho aqui, por exemplo, nesse quadro aqui, em questão, foi um frame da animação que foi tirado. Então você pode observar aqui no desenho, todo ele, não há variação. Há sim uma expressão linear no sentido de mais fino e mais grosso. Só que todo o traço dele é neutro, ele não possui variações, a não ser algumas partes aqui, por exemplo, onde há essa expressão de sombra. Né? No caso aqui, por exemplo, ó, ele trabalha os preenchimentos, no caso os valores tonais, a sombra do desenho, com manchas de preenchimento uniforme também. Então, até mesmo as tonalidades elas estão trabalhadas com valores uniformes. Não existe um gradiente, um degradê, a não ser em algumas partes, como por exemplo, daqui para cá, você consegue perceber essa variação de gradientes. A mesma cor ela muda de tons, né? No entanto, a maioria do desenho, se não todo ele aqui, é feito com linhas neutras, o que varia apenas o peso. E, ó, mais fino, mais grosso. Quando eu falo peso, quero me referir a isso, tá? Nós temos aqui, detalhe, desculpa aqui, eu esqueci de apresentar a concorrência dele, ó. Este outro trabalho aqui, por exemplo, ele é do desenho chamado Dororo. Acho que eu falei certo. Me perdoem se eu não falei correto.
tá? Mas o que acontece? Nesse trabalho aqui que é de um cartaz, você consegue perceber muito mais evidente o uso da expressão linear, tá certo? Não só com a variação do peso, mas também vocês percebem nesses traços aqui, como no cabelo, ó, onde ele começa mais grosso e ele vem mais fino. Aqui também, mais grosso e acaba mais fino. Então, em vários lugares do desenho, o pescoço aqui, por exemplo, aqui onde a sombra é mais forte, está mais grosso o traço. Aqui onde a sombra começa a pegar mais luz, o traço tende a ficar mais fino. Então, essa variação que eles realizam no pincel, dá para ver muito bem aqui no pé dele, olha só como o pé dele cria todo um movimento e um volume somente usando linhas, cara. Isso aqui é muito legal, tá certo? E vocês terem essa percepção é fundamental, porque é uma questão estratégica na hora de você fazer um trabalho. Você não vai encarar uma animação com uma centena de desenhos usando desenho com expressão linear, com valor linear. Você vai optar pela linha neutra, que é muito mais produtivo para você. Tá legal? Eu trouxe um outro exemplo também de trabalho. No caso aqui, eu trouxe um exemplo da Disney. Olha que legal. Nós temos aqui um frame da Alice no País das Maravilhas, né? Deixa eu tomar uma água, porque está muito seco o ar. Olha só, então nós temos aqui um frame, você percebe como todo o desenho, todos os traços, eles são neutros, tá? Uma coisa que eu vou chamar a atenção nesse caso aqui, que eu achei muito legal, que é o traço, ele possui um tom mais escuro do que a cor de preenchimento. No caso aqui, a pele possui um tom e o contorno possui uma tonalidade daquela mesma cor de preenchimento um pouco mais escura. Ele faz isso em todo o desenho, cabelo, ele faz isso na roupa, as plantas, olha só. Então quase todo desenho tem isso, essa variação de cor. Isso também é um estilo, é uma forma de você fazer o acabamento. É diferente do outro que eu mostrei, que as linhas são praticamente de uma cor só, no caso, né? Até deixa eu confirmar isso, se eu estou falando verdade ou mentira para vocês, que eu não devo ter observado isso. Mas olha só, a linha, ela tem sim variação de tons, mesma coisa do desenho da Disney, só que é muito pouco. Você percebe que aqui, ó, é o mesmo vermelho que é usado em quase todo o desenho, ó. Pode ter um lugar e outro que talvez varia, pode ser uma variação, não. Eu posso dizer que aqui o traço ele praticamente tem a mesma cor, cara, dá pra falar isso. Não se trata dele ter ou não a mesma cor. Ele poderia ser feito numa cor só, ou ele pode ser feito dessa maneira, onde o traço ele tem a cor do preenchimento. Isso também é uma opção, é uma estratégia. E é legal vocês perceberem essas diferenças, porque está muito atrelado a características do estilo e das escolhas de acabamento que foram feitas para aquele trabalho, tá? Eu tenho aqui agora o outro desenho, que é o do Atlantis. Olha só que interessante. Nesse desenho, por exemplo, o cartaz aqui em questão, eles já trabalham a questão da sombra, do volume feito por um caso, o degradê, né? Não apenas com as linhas ou com preenchimentos uniformes, né? Mas mesmo aqui, onde tem essa sombra no desenho, o desenho também ele é feito com linhas. Então é uma mistura de linhas e sombras, tá? Esse trabalho aqui, por exemplo, vocês vão perceber esses pontos aqui no caso, olha só. Olha só aqui no peito do nosso colega, ou aqui do protagonista, né? Ó, detalhezinho da bochecha, do nariz. Há vários lugares onde o acabamento de traço ele se torna mais fininho, olha só. E isso aqui é algo que eu estou falando, essa questão do valor linear, tá legal? Então é muito importante vocês começarem a observar essas nuances, essas diferenças. É legal vocês pegarem o mesmo projeto e verem ele em várias mídias diferentes, quando é animação, quando é cartaz, quando é, sei lá, um game, enfim, tá? E aqui nós vimos uma coisa muito legal nesses cartazes, que é o seguinte. Se eu pego aqui, por exemplo, eu tenho uma cor uniforme e o traço com cores, com contorno de acordo com o preenchimento. Nesse outro caso, eu tenho a linha, o preenchimento uniforme e a sombra. Ela tem um degradê. Ela ela não tem um shape definido. Nós vamos falar de shape mais para frente, mas ela não tem um shape dela muito definido. Ele tem um esfumaçado, no caso, né? Um degradê. Eu tenho um outro exemplo aqui, por exemplo, um outro exemplo aqui no caso dos animes,
Nós temos também duas situações bem legais. Aqui nós temos o preenchimento uniforme e a sombra e a divisão de valores tonais do desenho que fazem as cores, elas são em formatos de shape, de silhuetas, elas não possuem degradês. Né? Então, e a linha, diferente do outro, que era uma linha que seguia a cor do preenchimento, essa linha ela parece ter uma cor só, única e uniforme em todo o trabalho. Agora, olha esse caso aqui, por exemplo, achei muito bacana. Esse desenho, ele mistura essa ideia, a mesma ideia desse desenho do lado, né? Ela mistura a linha, que é de uma cor só, ela não tem variação. No entanto, a sombra ela possui um shape definido. São poucas as áreas que possuem um gradiente, como aqui no caso do roupão dele, tem um gradiente, e o cabelo também. Mas nos demais, as cores são bem em formatos de shape, que nós falamos, que é em formato de silhuetas, bem recortadas, não possui variação de tons. E é bem legal falar para vocês que nesse caso aqui do fundo não tem linha. Olha que coisa interessante. Não tem linha, só tem cor. O que divide uma forma da outra é a cor, tá certo? Então, para vocês entenderem, há situações em que a linha ela é presente no desenho e a cor é uniforme, né? Há situações em que a linha ela está presente e a sombra, no caso a cor, ela tem um degradê. E há situações em que não tem linha, mas que tem as cores. E o que divide as formas são literalmente o valor tonal de uma cor e outra. Tá legal? E isso é muito bacana de vocês entenderem as possibilidades que vocês têm. Tá? Nós estamos falando aqui de 4 desenhos e os 4 possuem características diferentes entre eles, que são muito interessantes. E basicamente eu consegui trazer quase todas as que eu penso que existem, né? Possibilidades. É claro que você pode pegar elas e misturar uma com a outra. Você vai surgir novas situações ainda. Então você pode fazer esse tipo de coisa também. Tá legal? Bom, vamos nessa. Visto aqui essa ideia de valor tonal, e valor no caso da linha, né? Valor de linha, vamos partir para o próximo tópico, né?